Olá, amigos do canal Jalmasa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pois bem, pessoal, nós viemos para mais uma notícia, ou melhor dizendo, uma reportagem da Super Interessante deste mês, março de 2021, edição 425, esta aqui que está em capa, vejam só, onde na verdade nós vamos fazer mais uma biografia. Recentemente, nós fizemos a de Alexander von Humboldt, na passagem de 2020 para 2021, numa série de programas. Hoje, nós vamos abrir a reportagem, a página 46 da atual edição, de um dos maiores físicos da história do Brasil, César Lattes, o quase Nobel brasileiro, e que está à página 46. O título da reportagem é bastante interessante. Lattes, o homem que virou currículo. Refere-se ao nome da plataforma que dá suporte aos currículos dos pesquisadores brasileiros de todos os níveis e que faz parte do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, o famoso CNPq. Gente, a reportagem ela foi feita pela Gabriela Bailas. Mais uma vez, Lattes, César Lattes, o homem que virou currículo. Ele quase ganhou o prêmio Nobel. Descobriu a partícula que dá liga aos átomos e carregou a ciência brasileira nas costas. Mas gostava mesmo era do seu cachorro, o gaúcho. Conheça César Lattes, o herói nacional sobre o qual as escolas não falam. Não é bem assim. Nisto, a Super Interessante foi infeliz ao fazer este comentário. Na verdade, muitos professores que conhecem a ciência brasileira falam sim dos pesquisadores brasileiros, mesmo os professores de outras áreas. Quando um cientista brasileiro está atrás de uma vaga ou de financiamento, não adianta montar um currículo vitae no Word. Ele precisa de um currículo Lattes. Nesse formulário online, criado em 1999, há 22 anos, você insere tudo: mestrado, doutorado, seus artigos científicos, quem você orientou na pós, se fala biscoito ou bolacha. Para um acadêmico, um Lattes extenso é um perfil ouro no LinkedIn. Só existiu uma pessoa no Brasil que poderia esbanjar o Lattes 7 indicações ao Prêmio Nobel de Física. O próprio Lattes. Estamos falando de César Lattes, o físico homenageado pelo nome do currículo. Ele morreu em 2005, sem montar seu Lattes e sem o prêmio Nobel, e sem se importar com nenhuma das duas coisas. Sua vida foi bem maior que uma medalha sueca e uma base de dados acadêmica. O grande feito de Lattes foi descobrir a partícula que mantém o núcleo atômico coeso, mas ele também foi conhecido por suas particularidades. Dava aula com o seu cachorro, escolheu a carreira pensando nas férias e chegou à velhice crente de que havia recebido uma carta psicografada de Santos Dumont. Carta psicografada, quem faz a psicografia são os médiuns espíritas. Cesare Mansueto Giulio Lattes nasceu em Curitiba, em 11 de julho de 1924. Nem preciso falar que esse nome todo italiano recebeu, é claro, dos seus ancestrais. Era playboy assumido, herdou ações e imóveis. Na adolescência, decidiu que daria aulas no ensino médio, porque professor tira 3 meses de folga por ano. E escolheu fazer física porque as outras disciplinas são pura decoreba, conforme disse numa entrevista à Super em 1997. Claro que nós não estamos aqui para concordar com tudo que diz a Super, muito menos com o que diz o César Lattes. O pai
o imigrante italiano Giuseppe era gerente do Banco Franco-Italiano, sediado na rua 15 de Novembro, na época, um arremedo de Wall Street, na capital paulista. Ele perguntou a um cliente, um cientista judeu ucraniano, chamado Gleb Watagin, considerado o pai da Unicamp, o que ele podia fazer pelo menino. Calhou que o Watagin havia acabado de fundar o curso de Física da USP. Ele chegou em 1934 junto de uma leva de acadêmicos europeus para estabelecer a ciência de base no Brasil. Quando a USP foi fundada por Armando de Sales de Oliveira, em 1934, com o apelido de Universidade de São Paulo, é claro que nós não tínhamos professores no Brasil. Então, foram contratados estrangeiros naquilo que se denominou de missão estrangeira. E criar cursos de graduação puros como Química, Física, História Natural, hoje Biologia, ele contribuiu então fundamentalmente. Claro que nós estamos falando agora de Gleb Watagin, que além de auxiliar na criação do Instituto de Física da USP, o IFUSP, como disse anteriormente, foi fundamental para a criação da Unicamp. Lattes se graduou na USP em 1943 com apenas 19 anos. Era o único formado em física naquele ano e o Watagin fez dele professor assistente da própria Universidade de São Paulo. No porão da faculdade, com os colegas Hugo Camerini e Wataginho, o filho do professor, Lattes construiu uma câmara de Wilson. Basicamente, é uma câmara de vapor extremamente condensado, onde se faz a detecção de partículas. Trata-se de uma caixinha transparente lacrada, tão saturada com vapor de água que surge uma pequena nuvem lá dentro. Se uma partícula energizada atravessa a nuvenzinha, ela deixa para trás um rastro de gotículas condensadas. E essa trajetória, ela nos permite calcular várias características da partícula. O traçado do rastro identifica a partícula. Algumas fazem zigue-zague, outras vão em linha reta. Lattes mandou registros de suas trilhas de partículas para o italiano físico Giuseppe Occhialini, que tinha sido seu professor na USP, mas que agora estava em Bristol, na Inglaterra, também caçando partículas elementares. Giuseppe Occhialini respondeu com imagens de rastros mais nítidos ainda, feitos não com nuvens, mas com placas fotográficas, que são as avós dos rolinhos de filme Kodak. Essas placas eram peças de vidro revestidas com uma película de uma substância gelatinosa que contém brometo de prata e que registra ao reagir com partículas altamente energizadas e que, portanto, deixam também vermos a sua trajetória. Grosso modo, quando o fotógrafo abria o obturador, as moléculas de brometo atingidas pela luz passavam por uma reação química que escurecia a superfície, e assim nascia o negativo. Os físicos experimentais logo descobriram que o brometo de prata não reagia só aos fótons, que são partículas de luz, mas também a outras partículas, que deixavam rastros claros. Lattes babou e Occhialini o convidou para ir a Bristol. O brasileiro cruzou o Atlântico no porão do cargueiro Santo Rosário em 1946. O primeiro a zarpar para a Inglaterra no pós-guerra. A cerveja acabou na primeira semana de viagem. Lattes receberia uma bolsa de 15 libras esterlinas mensais, financiado pela empresa de cigarro Wills, para se unir a Occhialini em um grupo liderado por um certo Cecil Powell. Pois é, esse trio, Cecil Powell, Giuseppe Occhialini e César Lattes, serão os descobridores do Meson Pi,
ou do peão, como ele é apelidado. Mas, meus amigos, nós apenas começamos a reportagem sobre a vida do querido César Lattes. Nós viremos para mais uma série de programas. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima, tchau!